E aí, galera, pessoal que está focado, estudando para concurso, pessoal que está focado aí na graduação, eu quero tratar com vocês hoje sobre um tema de grande relevância dentro do direito penal e do processo penal, tá? O tema é prescrição, tá? Eu não vou fazer aqui uma revisão sobre a questão dessa causa extintiva da punibilidade, não, pessoal. Eu quero falar com vocês aqui rapidinho a respeito da suspensão do prazo prescricional em razão da aplicação do artigo 366 do CPP. E por que disso? Porque recentemente o plenário do Supremo alinhou o entendimento dele com o entendimento do STJ que já estava sumulado desde 2009 por meio da súmula 415. Tá? E o que dizia essa súmula 415, pessoal? Que o período de suspensão do prazo prescricional, tá? No caso de citação por edital, ele é regulado pelo máximo da pena cominada ao crime. O que significa isso, Jair? Bom, antes de mais nada, pessoal, vejam só. O artigo 366 do CPP, ele estabelece o seguinte, que quando o réu ele é citado por edital, o juiz vai suspender o processo e suspender o prazo prescricional, certo? Ou seja, durante aquele período em que o processo está suspenso, o prazo prescricional não corre. E até quando esse prazo fica suspenso, Jair? O código não falava, o código não fala, tá? O código não estabelece um prazo, um termo final. Isso, segundo o entendimento do STJ lá de trás, dizia o seguinte, olha, se eu não estabelecer um termo final para esse prazo, para a suspensão desse prazo, eu estaria criando uma nova forma de imprescritibilidade, o que é vedado pela Constituição para o legislador infraconstitucional. Por quê? Hoje nós temos dois crimes imprescritíveis, que é o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito e a ordem constitucional. Tá? Então, olha só. Pela aplicação do 366, nós estaríamos criando uma nova forma de imprescritibilidade. Por quê? Porque o processo, bem como o prazo prescricional, eles ficariam suspensos até o réu aparecer. E se o réu nunca aparecer e nunca constituir advogado? O processo vai ficar suspenso e o prazo prescricional também ad eternum. Então eu estaria criando uma nova forma de imprescritibilidade. Pois bem, o STJ lá em 2009, pela súmula 415, já estabeleceu, olha, isso não pode acontecer. Tá? Isso não pode acontecer. Então, segundo o entendimento da doutrina e da ampla maioria da jurisprudência, tá? Como é que funcionava então essa questão da suspensão do prazo prescricional? Então vejam só, pessoal. Nós sabemos que a prescrição ela é dividida em duas grandes nós temos duas grandes divisões, não é? Nós temos a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva, por sua vez, ela é dividida em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, prescrição retroativa, prescrição superveniente ou intercorrente. Pois bem, quando se trata da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, nós sempre levamos em consideração o máximo da pena em abstrato cominada ao crime. Tá? Ou seja, se eu pego, por exemplo, um crime de furto, ele tem uma pena máxima de 4 anos. Se eu tenho um crime de roubo, a pena máxima dele é de 10 anos. Então, levando em consideração o máximo da pena cominada ao crime, eu vou lá no artigo 109 e verifico qual seria o prazo prescricional desse crime. Então, de acordo com o artigo 109, vocês já sabem, tá? Se eu tenho uma pena inferior a 1 ano, ele prescreve em 3. Se ela é de 1 até 2, inclusive, prescreve em 4. Mais de 2 até 4, prescreve em 8. Mais de 4 até 8, ele prescreve em 12. Mais de 8 até 12, prescreve em 16. E se for mais de 12, prescreve em 20 anos. Tá certo? Sempre levando em consideração o máximo da pena em abstrato cominada ao crime. Tá certo? Então, olha só, pessoal. O que acontece? O réu ele é citado por edital, certo? O que o juiz vai fazer? Ele vai suspender o processo e vai suspender o prazo prescricional. Por quanto tempo
esse prazo prescricional vai ficar suspenso. De acordo com o entendimento do STJ, você vai pegar o máximo em abstrato da pena cominada ao crime, vai, de acordo com o artigo 109, estabelecer o período, o lapso temporal em que esse processo em que esse prazo prescricional vai ficar suspenso. Então, por exemplo, se eu tenho um crime de furto simples, pena de 1 a 4, então o máximo da pena em abstrato combinado ao crime é 4 anos. Nós sabemos que mais de 2 até 4 prescreve em 8. Isso significa o quê? Que este processo, pelo crime de furto, tendo o réu sido citado por edital, este processo ele vai ficar suspenso enquanto o réu não comparecer ou não constituir advogado. No entanto, o prazo prescricional vai ficar suspenso por quanto tempo? Por 8 anos. Imaginem vocês um crime de homicídio. Crime de homicídio, homicídio simples ou homicídio qualificado, a pena é superior a 12, portanto prescreve em 20 anos, tá certo? Prescreve em 20. Por quanto tempo este processo vai ter o prazo prescricional, ou este crime vai ter o prazo prescricional dele suspenso? Por 20 anos. Então, pessoal, na verdade, o que você faz? De forma bem simples, você simplesmente dobra o prazo. Você dobra o prazo prescricional. Então, se eventualmente um crime de homicídio prescreveria em 20, ele vai prescrever em 40. Como assim, Jair? 20 anos o prazo prescricional vai ficar suspenso e 20 anos ele vai estar correndo normalmente. Tá certo? Então, a partir do momento em que o juiz determina a suspensão do processo, bem como a suspensão do prazo prescricional, começa a contar esse período de 20 anos. Quando acabou esse período de 20 anos, o prazo prescricional volta a correr pelo tempo que faltava. Tá certo? Ok, pessoal? E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou fazendo eu estou dando essa explicação para você agora? Porque no informativo 1001, agora do final de novembro, do Supremo, o Supremo ele alinhou o entendimento dele já com essa súmula 415 do STJ. Estabelecendo o quê? Estabelecendo que, se o réu for citado por edital, o prazo prescricional ele não pode ficar suspenso ad eternum. Ele tem que ter um limite máximo, porque senão nós estaríamos criando uma nova forma de imprescritibilidade. Tá certo? Então, vale a pena você conferir lá, informativo 1001 de 30 de novembro de 2020. Confere lá, você vai perceber que então agora o Supremo entende, de acordo com aquilo que o STJ já entendia desde 2009, que a suspensão do prazo prescricional levará em consideração o máximo da pena em abstrato cominada ao crime, de acordo com aqueles prazos previstos no artigo 109 do Código Penal. Beleza, pessoal? Eu espero que eu tenha sido claro. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só colocar nos comentários que a gente esclarece. Valeu, pessoal, tamo junto. Mete a cara nos estudos aí, meu filho.